e recebemos ordens de dispersar e cavar trincheiras. Com coração aos saltos, eu procurava cavar o mais rapidamente possível. Mas enquanto meus colegas progrediam, eu continuava na mesma. Praguejando, o sargento rastejou até mim. Com mil diabos, vamos! Não posso. Por que não? Não consigo. Qual a sua profissão? Ator de teatro. Diante das granadas que explodiam, no momento em que eu proferi a palavra ator, aquela profissão pela qual eu lutara tanto, e que para mim sempre foi a coisa suprema, pareceu-me tão tola, tão ridícula, em tão pouca harmonia com a vida daquele instante, daquele mundo, que tive menos medo da chuva de balas do que vergonha da minha profissão. Do diário de Erwin Piscator, publicado no seu livro Teatro Político. Em 1920, Meyerhold escreveu uma mensagem para os atores, técnicos e demais integrantes do Teatro Livre, que dirigia. Palavras de Meyerhold. Atualmente, dois tipos de teatro são possíveis. Primeiro, o teatro proletário, sede da futura cultura da jovem classe que acabou de tomar o poder. O segundo, o teatro chamado profissional. Prometi a mim mesmo não ter mais nenhum contato com profissionais. Os atores de um tal teatro pretendem ser apolíticos, mas só eles acreditam nisso. O apoliticismo é uma insensatez. Ninguém, e também o ator, é jamais apolítico ou asocial. Otto Uritz é ator. Otto Uritz é comunista. Assim como Heinrich Hoffmann, trabalha no Teatro de Artes de Hamburgo. Otto e Heinrich são amigos. Dora Martin, Oz em Berlim, é a estrela da peça que acabam de estrear. Estou perdida na noite de Hamburgo. Só conheço o caminho do teatro. Eu queria lhe pedir que me levasse até o hotel. Assim, no caminho pode me explicar por que é que não gosta de mim. Os ensaios com você foram sempre tão difíceis. Neste caso, aceite minhas desculpas. Não aceito suas desculpas. Você é um ótimo ator, Otto Uritz. Quais são seus planos? Planos? Para a sua carreira. A minha carreira? Eu não tenho planos para minha carreira e nem quero ter. E o teatro? A carreira de ator não me interessa. Mentira! Eu sou comunista. Essa é a minha profissão e a minha única vocação no mundo. O teatro não passa de um teto sobre a minha cabeça e da manteiga do meu pão. Agora você sabe tudo que dá para saber ao meu respeito. Um teto sobre a tua cabeça? Sim. A manteiga do teu pão? Sim. Uma luz para as nossas noites, não? Vamos, eu lhe pago um café. Duplo? Duplo. Com pãozinho doce? Um pãozinho doce. Em 1981, o diretor húngaro István Szabó dirigiu o filme Mefisto, baseado em romance homônimo de Klaus Mann. São palavras do diretor. Como vive em um país com ideologia, uma ideologia de Estado que seja horrível. O que fazer com seus próprios valores? Pode abandoná-los ou é seu dever conservá-los? Se um artista é culpado porque foi corrompido por um sistema político, sua arte também é culpada?
Qual o papel do artista? Qual o papel da arte? – 30 de janeiro de 1933. Hendrik! Hendrik! Bárbara. Não sabia que estava em Berlim. Eu vim por sua causa. O que O aconteceu? que aconteceu? Os nazistas foram eleitos. Sabe quem se tornou chanceler? Hitler se tornou chanceler? Em que mundo você vive? Achei que não precisasse temer os nazistas. E eu não fiz nenhuma amizade entre eles. O que vamos fazer? Então o cabaretista austríaco se tornou chanceler. Temos que manter a calma e não entrar em pânico. Ainda há oposição. Os comunistas, os social-democratas. Eles não vão deixá-lo ir longe demais. Talvez tenhamos até uma resistência armada. E mesmo que os nazistas fiquem no poder. Eu não ligo. Os meus pais são da Renânia e eu também sou de lá. Arianos puros, não temos nada a temer. Além disso, eu sou apenas um ator. Vou pro teatro, faço meus papéis, aliás, muito bem, e volto para casa, ponto. Muitos artistas estão deixando o país. Quer dizer que tudo que acontece fora do teatro não afeta você? Houve um Estado democrático e um partido venceu. Só isso. Já aconteceu antes. Eu nunca me interessei por política. Vou me interessar logo agora? Não entende o que está acontecendo? Não pode se esconder atrás do teatro! Se a sua liberdade está sendo ameaçada, você não vai se defender. Eu só conheço uma liberdade. Ser ator. Eu sou ator e um ator alemão. A língua alemã é tudo que eu tenho. Você tem família rica e amigos no mundo inteiro. Seu pai é escritor famoso. Você pode comprar antiguidades e fazer os seus desenhos onde quiser. Mas eu só tenho a língua alemã. Eu preciso do meu país. Eu preciso da minha pátria. Não entende? Você precisa sair da Alemanha, Hendrik. Depoimento de Bertolt Brecht para o Comitê de Investigação de Ações Americanas. Washington, 1947. Senhor Brecht, vou retomar a pergunta inicial. O senhor é ou foi membro do Partido Comunista de algum país? Mr. Chairman, eu ouvi meus colegas quando consideraram a sua pergunta inconstitucional. Mas eu sou um visitante nesse país, não vou entrar em discussões legais. Por isso vou responder a sua pergunta da melhor forma que eu puder. Eu não sou e não fui membro de nenhum partido comunista. Sua resposta é então que o senhor nunca foi membro de nenhum partido comunista? Isso mesmo. É verdade que o senhor escreveu vários poemas e peças Eu revolucionárias? escrevi poemas, canções e peças contra Hitler. E é claro, elas podem ser consideradas revolucionárias porque eu, é claro, era a favor da derrubada do seu governo. Sim, entendo. Agora, é verdade, o senhor sabe ou não, que se escreveu artigos que foram publicados recentemente na zona soviética da Alemanha? Não lembro de tais artigos. Não vi nem publicado. Eu não escrevi nenhum artigo atualmente. Eu escrevi muito poucos artigos. Sim, escrevi. Senhor Brecht, o senhor já preencheu alguma ficha para se filiar ao Partido Comunista? Não, 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 nunca. Eu era um escritor independente, queria ser um escritor independente. E tenho dito isso porque também, teoricamente, era melhor para mim não me filiar a nenhum partido. Após a estreia de Fausto, em que nosso Hendrik brilha no papel de Mefisto, Dora Martin. Ótimo, Hendrik! Sabia que seria capaz. Mefisto é seu grande papel. Você não está sendo maldosa, está, Dora Martin? Claro que não, Hendrik. Não julgo ninguém por ser exatamente o que é. Obrigado por ter vindo essa noite. Mas vamos falar de você. Quais são seus próximos projetos, Dora Martin? Estou estudando inglês. Inglês?
Mas como assim? Por que justamente inglês? Porque pretendo fazer teatro nos Estados Unidos. Mas como assim? Por que justamente nos Estados Unidos? Porque aqui acabou, meu caro. Ainda não percebeu? Mas do que está falando? A sua posição de primeira-dama do teatro alemão é inabalável. Nada vai acontecer com você. Você é amada, realmente amada por milhares de pessoas. Nenhum de nós recebe tanto amor quanto você. O amor de milhares de pessoas acharam outros para amar. Teatro é negócio. O teatro interessará as pessoas. Aconteça o que acontecer na Alemanha. Aconteça o que acontecer na Alemanha. Bem, então lhe desejo tudo de bom, Hendrik. Não nos veremos por muito tempo. Partirei nos próximos dias. Já? Nos próximos dias? Não faz mais sentido esperar. Não tenho mais nada a fazer aqui. Mas você vai se dar muito bem, Hendrik Hofmann. Ainda será considerado um dos nossos maiores atores. Aconteça o que acontecer na Alemanha. Vamos chamá-lo de O General. É o braço direito de Hitler e casado com uma atriz que, em outros tempos, é claro, o nosso Hendrik havia chamado de idiota e medíocre, mas que agora é uma das suas atrizes prediletas. O General Hendrik. Descobrir seu segredo, Mefisto. Demonstrar força quando se é fraco. Imagino que tenha levado muito tempo se preparando para esse papel. A minha vida toda, General. E nem poderia ser diferente. Eis o segredo da grandeza. E também o efeito surpresa, certo? Observei como aparece em cena sempre diferente. Às vezes rápido e quando o público menos espera, bem devagar. Mas sempre surpreendente e imprevisível. Assim, desperta a sensação de algo novo, mesmo quando sabem sua fala de cor. Eis seu segredo. Pausas longas e ênfase exata. Estou aprendendo com você. O público não deve saber meu próximo passo, nem pra onde eu vou. Não está preparado e não pode se defender. Exato, mas é só um outro ritmo, uma pausa longa. A mudança entre suave e fortíssimo. É preciso ter sensibilidade imediata. Como eu costumo dizer, uma cultura refinada. Cultura. Eu ouço essa palavra e tenho vontade de dar um tiro em alguém. É bobagem burguesa. É conversa bolchevista para conquistar os professores e os artistas, não é isso? E você conhece muito bem essa conversa. Seu passado em Hamburgo não foi dos mais limpos. É que eu sou um ator. Como todo ator cometeu algumas tolices. Eu confesso que perdi para a esquerda. Bem, eram tempos confusos e todos cometemos tolices. Existem outros artistas, merecedores como eu, que cometeram tolices? Pagam por pecados que a mim foram perdoados, isso me preocupa. Eu peço por um amigo. Peço por Otto Ulrich. Garanto que ele se corrigiu. Quem é Otto Ulrich? Se está preso é porque ele é um sujeito mau. Não é mau. É imprudente, descuidado, mas não mau. É decente até demais quando promete algo cumpre. E você, Mefisto, tem palavra? Pode contar comigo para o que o senhor precisar, seu general. Tenho planos para você. Pode recusar e continuar como ator. Mas aí não estará ajudando a causa como poderia. Assumirá a direção do Teatro Nacional Prussiano. A tarefa é simples. Casa sempre cheia e o público alemão vai amá-lo. Mefisto. O que deu em você em Hamburgo? Como pôde, sendo um alemão, promover o bolchevismo russo? E a sua mulher Bárbara está onde? Enlouqueceu em Paris. E de lá trabalha num jornal que é contra a sua pátria. Vocês se escrevem? Não temos nenhum contato. Eu que darei do divórcio. Obrigada, general. Alemães que deixaram a Alemanha. Não puderam nos extinguir. Agora, a sua morte é certa. A política e o teatro são uma luta. E a sua amante? Você a sustenta? O que você quer com essa negra? Mefisto. Isso desonra nossa raça. Aconselho não guardar nem o retrato dela. General. Eu ainda não acabei. Espero que tenha entendido totalmente. Sim. Então,
Eu peço, general, que ela possa sair ilesa da Alemanha. Esqueça essa parte da nossa conversa. Dará entrevistas coletivas sobre a vida no teatro, as peças, o repertório. Em outubro, haverá um evento de nossa Embaixada Cultural em Paris. Quero que você vá. Eu tenho pensado muito se todo esse conforto, regalias, a convivência íntima com os poderosos e sendo bem severo comigo mesmo, eu devo dizer que sim. Pois nós representamos a arte, a individualidade, estamos acima de tudo que acontece no mundo, somos um exemplo e encorajamos os outros. Não importa que sujeira já no mundo, a verdadeira arte será sempre pura e verdadeira. Eu sou casado com o teatro e você também. Muitos dos seus trabalhos foram baseados na filosofia de Lenin e Marx. Não me parece que seja correto, mas eu, é claro, tive que estudar as ideias de Marx sobre a história. Não me parece que nenhuma peça inteligente possa atualmente sem tais estudos. Sr. Fest, desde que o senhor está nos Estados Unidos, participou de alguma reunião do Partido Comunista? Não. Acho que não. O senhor acha que não? Não. O senhor tem certeza? Não. Tenho certeza, sim. O senhor está certo de que não esteve em nenhuma reunião do Partido Comunista? Eu acho que sim. Eu estou aqui há 6 anos. Não, eu acho que não. Eu acho que não estive em reuniões comunistas. Sr. Brecht, o senhor tem certeza? Eu acho que tenho certeza. O senhor acha que tem certeza? Sim. Eu não estive nessas reuniões. Na minha opinião. Sr. Brecht, o senhor é um exemplo de interrogado. Essas foram as minhas perguntas. Recesso até às 14 horas. Algumas horas depois, Bertolt Brecht deixava os estantes para sempre. Miriam e Magnus são atores do Teatro de Arte de Hamburgo, colegas dos nossos conhecidos Otto e Hendrik. Estão desempregados e decidem seu destino em uma simples conversa na estação ferroviária. Então, recebeu a carta de resposta do Teatro de Dresden? A mesma coisa de sempre. Blá, 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 blá. E por esse motivo, não podemos aceitar a sua candidatura. No entanto, ficaríamos contentes se o senhor tornasse a nos procurar. E blá, 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 blá. Mas não se preocupe. Daremos um jeito nisso. Mas quem é que está preocupado? O dono da padaria pode ser um pouco. Os outros já não vêm demasiado para nós, por isso não precisam se preocupar. O dono da padaria é simpático. Se acontecesse alguma coisa conosco, deveríamos deixar um bilhete pedindo desculpas, talvez. Se acontecer alguma coisa conosco, não vamos mais ter que nos preocupar com o dono da padaria. E depois, por que é que você quer que aconteça alguma coisa conosco? Eu disse que queria, eu disse se acontecer alguma coisa conosco. Se. Podia muito bem acontecer uma coisa só comigo. Ou então, só com você. Isso aqui ia ser terrível. É verdade, isso sim. É melhor que aconteça alguma coisa com nós dois ao mesmo tempo. Eu entendi, Magnus. Entendi, você entendeu? Entendi. Entendi sim. Entendeu mesmo? Entendi, Miriam. Não fique nervosa. Não estou nervosa. Você está com uma camisa limpa? Estou.
E a sua cueca está bem limpa. Miriam! A minha mãe sempre me dizia, Miriam, minha filha, imagina se acontece um acidente e você de calcinha suja, que vergonha para a família. Miriam, pode deixar. Eu estou impecável. Nós dois tivemos uma bela vida, Magnus. Foi. Mas não servimos para nada. Pode ser que um dia, daqui a 20 ou 50 anos, as pessoas saibam que um ator chamado Magnus, impedido de continuar sua carreira, preferiu se matar junto à sua mulher do que deixá-la. E aí vão pensar, esse era um homem justo, encontrou sua maneira de dizer não. E vão pensar em nós por um instante, e nós vamos reviver. É. Pode ser. Eles se dão as mãos. Trocam um sorriso. Um trem apita ao longe. Sou absolutamente imprescindível. Todos os regimes precisam do teatro. E o teatro precisa de mim. Nenhum regime pode sobreviver sem mim. Bem, o que houve, Henry? General, outro dia vim pedir para um amigo. E agora peço novamente. É que Otto Uritz, de quem já falamos, foi levado de sua casa há alguns dias. É por isso que veio aqui? Sim, general. Estou cheio de você. Saia! Isso não lhe interessa. Isso não lhe diz respeito. Um conselho: cuida da sua vida para não ser esmagado como um inseto. Acha-se importante? Otto Uritz se envolveu em negócios sujos. O diretor do meu teatro não devia se preocupar com um traidor. Agora vá. Saia. Fora, ator. 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 O que as pessoas querem? Por que me perseguem? Por que são duras comigo? Afinal, eu sou apenas um ator. Bom, gente, é isso. Esse é o trabalho que a gente desenvolveu numa pesquisa lá na Uniril e dirigido pela professora Nara Kaiserman, que é professora lá da faculdade. E, enfim, a gente levou 2 anos para fazer esse trabalho. E esse trabalho, uma parte importante para a gente é, assim, a gente chama de peça debate, porque a gente gosta que fazer essa peça de meia hora e que depois as pessoas falem coisas, perguntem coisas, enfim. A gente realmente faz fazer uma conversa. Acaba tendo, de uma certa forma, um caráter pedagógico, não só para vocês, mas para a gente também, porque a relação com o público nos interessa como objeto de pesquisa. Então, também ninguém é forçado a falar nada e tal, mas... Se a gente vai começar a falar também, alguma coisa. Também, se não quiser, a gente não fala nada, a gente... Enfim. Vem cá, eu tenho uma pergunta. Esses movimentos que vocês fazem, tipo, essas posições no chão, palmas, umas paradas diferentes, assim, né? Então, você tem alguma disciplina na faculdade, assim? Isso foi desenvolvido para essa peça, vocês que pensaram, foi direção? Um pouco a gente trabalha com... Enfim, esse trabalho surgiu dentro de uma disciplina que chama Expressão Corporal 3, que é essa professora que dá, e ela dá técnicas de biomecânica, que é um método de expressão corporal, de treinamento corporal. Acaba sendo as duas coisas.
desenvolvido por um russo chamado Meyer Rose no início do século passado. Era a Revolução Industrial e tal, e o cara achou que tinha que ter uma preparação corporal que desse conta desse novo mundo, enfim, que se abria, e as máquinas e tudo, e ele desenvolveu esse método. Então são coisas bem rígidas, o corpo vira uma coisa meio molas e, enfim. E a gente acabou desenvolvendo essa linguagem a partir disso para essa peça. A ideia era desenvolver uma linguagem que fosse destacada do texto, porque a professora é de formas de teatro narrativo, de teatro, chama pesquisa o ator rapisodo, que eram as pessoas que, os rapisodos eram quem contava as histórias, indo de aldeia, enfim. Então a pesquisa é sobre procedimentos de teatro narrativo. E aí, que é o que vocês apresentaram hoje. E o teatro narrativo, que ela sempre trabalha com textos não dramáticos, né? Textos que não foram feitos para o teatro. Então, vamos supor, nessa peça a gente trabalha com documentos históricos, que é o depoimento do Brecht, o depoimento do Meyer Rose. E aí a gente pega o roteiro do Mephisto, que é um filme, quer dizer, que é um livro do Klaus Mann, e um diretor húngaro, István Szabó, fez o filme. E aí a gente pega esse roteiro, mistura também com umas cenas que a Eliane Muschini, do Teatro de Sorel, fez. Ela também adaptou o roteiro para uma peça também chamada Mephisto. Então a gente tenta traçar algumas pequenas histórias misturando com esses fragmentos, outros fragmentos. E o movimento, às vezes, ele é uma opinião nossa sobre o que está acontecendo, às vezes é uma coisa... Raramente ele vem para reforçar o texto, como uma redundância do que está sendo falado. Tipo, eu digo, sai, faço esse gesto. Como se eu dissesse sai e fizesse um outro gesto que não condiz, que não é respectivo normalmente a essa fala. E a gente foi criando algumas estatuárias, porque é todo estanque, né? Exatamente assim. E a gente foi criando mais estatuárias em cima da biomecânica do Meyer Rose, que tinham alguns temas, que eram ataque, defesa, que tinham a ver, que a gente foi levantando a partir do texto. E algumas partituras, assim, você já se corrompeu, já foi corrompido alguma vez ou não. Então a gente fazia, levantava uma série de movimentos e aí a gente foi criando subtextos, né, do movimento para o texto, assim. E aí a gente chama isso até de gesto épico, pensando numa coisa de um diretor alemão chamado Brecht, que ele pensa nesse olhar distanciado do espectador para a cena. Você não ser colocado dentro da história, você ter um olhar um pouco crítico, você ter a noção o tempo inteiro de que você está dentro do teatro. Então, a fala, ela não é associada ao movimento um pouco nessa linha de pensamento. Mesmo que você tenha uma observação melhor, né? Você amplia as possibilidades. A gente chama até de gesto sugestivo, que a gente não ilustra, a gente sugere alguma coisa a partir do gesto. Vocês vão ficar em cartela até quando? Até São 4 quartos, tem mais 3 quartos. Mais 3 quartos? Vou passar pra galera. Nessa sala cheia, lógico. A gente fez em vários lugares. Não, só que me causou, né? Porque no final eu me senti indo a bater palma e depois eu percebi que eu não queria ter batido palma, na verdade. Porque só sinalizar como que esse lugar é bem intrigante da gente não saber desse deslocamento entre a fala ser uma coisa e o gestual de você estar evocando outra, né? Eu me vi, porque a fala tem uma força muito grande, né? Eu me vi coagido a bater palma, e você me convenceu a bater palma, e depois eu percebi que que ela entrava num jogo onde eu não queria ter entrado. Então, como que a encenação está nesse lugar também, né? Isso que você falou foi bom ter ouvido, porque era uma sensação que eu estava tendo de que o gesto está indo para um lugar, enquanto o texto está assinalando uma outra coisa. E esse movimento é super rico, porque me deixa o tempo inteiro assim, ai meu Deus, eu estou indo por qual via, o que eu estou aceitando, o que eu estou assinando embaixo, o que eu não estou. Está me questionando o tempo inteiro, na verdade. Eu preciso até rever, porque em alguns momentos eu não soube, e aí, onde eu fico, e aí, para onde eu vou? Eu aceito isso, eu não aceito. Isso é bom de na verdade, de ser questionado nesse ponto, entendeu? Como espectador. Porque está muito aberto, né? Vocês estão olhando para a gente o tempo inteiro, isso me responsabiliza bastante sobre o que eu estou vendo, né? Porque tu não está numa plateia assim, embaixo, né? Você está recebendo uma coisa. Eles te tornam responsável pelo que você está vendo, né? Isso é muito louco, porque
Não sei se... Implica também com essa convenção de que, bom, a gente aceita, se uma pessoa do público vem e me chama para subir no palco, quer dizer, eu acho que é para eu ir, né? E aqui, bom, vamos bater palma, mas se tu não quiser, tu sabe que é uma atitude que tu está tendo. Essa convenção está sendo posta em xeque, porque no caso tu faz teatro, então isso te toca diretamente. Na escola do Ninho, onde todo mundo é ator, fora ator, as pessoas meio que faziam, mas não sei se é para fazer, teve dias que ninguém fez, teve dias que ninguém falou, mas depois achou barato e tal, mas como essa convenção, porque parte do princípio que a gente aceita tudo no teatro. Bom, ali aquele mundo, aceito, agora estou entendendo, comecei a ver. E aqui a gente de repente brinca um pouco, assim, tu aceita mesmo, tu quer participar mesmo, fora o que tu vai falar, né? Enfim. E aí, e esse trabalho também foi desenvolvido porque o tema do trabalho também veio até antes, não sei, veio em paralelo, assim, a Renato tinha essa pesquisa e a gente foi chegando nesse tema, porque o primeiro trabalho que a gente fez de expressão corporal 3 foi um trabalho super despretensioso, assim, a gente falava sobre a guerra do Iraque, porque precisava de um tema, a gente queria falar, era um tema que veio, assim. E a gente foi vendo que, na verdade, a gente estava indo para um lugar de temas políticos, mas a gente precisava entrar num lugar de saber qual é a nossa capacitação como atores de tratar desses temas, entendeu? E aí a gente foi chegando um pouco mais para trás, vendo e tentando falar, então, caraca, eu sou ator, o que eu estou fazendo? O que isso significa? Qual é o papel do ator hoje em dia, no lugar que a gente vive? Então, como é que funciona? Quais são as possibilidades? Quais são as saídas, as linhas de fuga? Mas eu acho que abordar temas que são atuais, né, cara, e ao mesmo tempo absurdos, eu acho que isso é uma das melhores maneiras de deixar uma mensagem, né, cara? Vocês fizeram eu não assisti pouco, eu tive que sair e fazer outras funções, mas vocês fazem uma colagem, né? Então, isso é bacana. Então vocês pegam... Eu quero assistir para ter uma opinião. Eu vou assistir toda quarta, né? Tem mais 3 quartos aí para eu ter uma opinião. Já assisti um pouquinho. Ao mesmo tempo, sabe que ficou assim, muito forte comigo, me chama muita atenção. Vocês colocam o fato de você falou do distanciamento, né? Que são vocês aqui o tempo inteiro, vocês não escondem o jogo de que isso é uma representação. Isso está aberto o tempo inteiro. Na verdade, me sugeriu muito, eu não consigo parar de pensar nisso. Enfim, me fez pensar, me deu um olhar, onde agora eu tenho capacidade de olhar para toda essa representação do político, para todos esses discursos, para todas essas ideologias e olhar para isso também como um lugar onde as coisas estão sendo representadas, onde há uma parcela de representação nisso tudo, onde isso também é uma atuação, onde isso também é um jogo ensaiado, e onde isso... entende o que eu estou dizendo? Onde existe uma parcela de representação nessa esfera assim, comum e política e de vida, onde isso também é representado, isso também é ensaiado. E isso uma coisa que a gente estudou bem intrigante, na verdade. Durante a pesquisa foi um depoimento do Roberto Jefferson na CPI dos Correios, aquilo ficou super famoso. E as primeiras falas dele são, apesar de a gente estar aqui nesse teatro político, nesse teatro de lutas, nesse teatro de ideias, eu não estou aqui para replicar de artista. Para eles é bem isso mesmo, assim. Os caras têm essa dimensão espetacular daquela sessão, daquele tipo de evento, sessão de voto disso, voto daquilo. Os caras são muito atores mesmo. Teve uma mulher que foi um dia falar na pesquisa, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos sobre Lava, na Universidade de Nova York. E como que os candidatos eram o Bush e era McCain, eu acho. Como que os candidatos, os últimos 2 candidatos americanos, como eles têm aulas com diretores de teatro e tudo para selecionar o gestual na hora que tu vai falar, porque aquilo não é uma representação, é uma cena. Se o político fala, por exemplo, povo não sei o que, com a mão assim, ele quer dizer uma coisa, agora se ele fala povo não sei o que, é outra. E os caras têm estudo de movimento para saber o que eles estão falando, não são eles que escrevem os discursos, são outras pessoas, então eles decoram um texto que eles representam com uma partitura específica, quer dizer uma coisa e não outra, quer enfatizar uma coisa e não outra. Então, assim, tem bastante o caráter representacional. Tem o livro do Debord, que chama Sociedade do Espetáculo. Não é só isso que ele fala, não é só isso o caráter espetacular, mas também é por aí. Enfim, eu acho que a gente procura fazer uma pesquisa de teatro político contemporâneo, porque a Mariana falou sobre o teatro no Iraque. É interessante, é um tema contemporâneo, mas o teatro político é para provocar uma discussão. Não nos adianta provocar uma discussão sobre o Iraque aqui, nós não vamos conseguir resolver nenhum problema. E também nos interessa espiar
não nos interessa espiar a culpa, assim, de ter uma imagem de que estamos fazendo um teatro político, mas que não adianta nada. Então a gente começou, saiu da Guerra do Iraque, foi para Galeano, Milton Santos e Ferreira Goulart, não sei quem, saiu disso e falou, vamos falar sobre o papel do ator no mundo, o que é o teatro hoje, por que... Enfim, pegamos episódios do século passado em que artistas de teatro foram perseguidos por regimes políticos por conta do seu trabalho artístico e quais foram as posturas que eles tomaram. A nossa postura contemporânea é essa hoje, falar sobre isso e tentar fazer um teatro contemporâneo, assim, sem ideologias, não estamos defendendo ideologia nenhuma, e antes de ter um cartaz de que estamos fazendo teatro político, a ideia mesmo é, vamos propor um pensamento, uma discussão. E acho que assim... Colocar... Não, pode falar. Não, colocar, né? Não impor, né? É. Sim, colocar e deixar para que o público deixe existir. Pô, eu acho maneiro esse lance dessa troca de ideia no final, assim. É exatamente isso, porque pode ser que algumas pessoas não tenham tanto conhecimento para assimilar aquilo de uma forma rápida. Assim. E essa estratégia de depois trocar uma ideia, eu acho que vai colocando muito mais a ideia do que é realmente. Eu acho que, para mim, assim, essa parte da gente trocar uma ideia e a parte da ensaiada, digamos assim, são tão importantes quanto, né? Para mim, essa parte da troca da ideia é quase como se a gente realmente tirasse o lugar, tipo, em termos formais, a gente tenta ver quais são as outras possibilidades também. A gente está fazendo teatro, o que significa fazer teatro, sabe? A gente precisa fazer uma interpretação, a gente pode também criar outras formas de se estar se encontrando, sabe? E também, em geral, parte de um princípio que o espectador ele já sabe, então tu não tem que explicar nada. O espectador vai ver e ou ele entende ou não entende. Se não entendeu, é o problema teu que não conseguiu dizer bem aquilo. E aí tem um cara chamado Desgranges, Flávio Desgranges, que fala sobre pedagogia do espectador. Como que a leitura do signo teatral é uma coisa que se aprende e se ensina. A gente aprende na escola isso. Se a gente aprende, seria interessante, no mínimo, acontecer alguma coisa com o espectador, se ele soubesse minimamente a linguagem teatral. Ele fala que o ideal seria que, vamos supor, que as pessoas fossem ao teatro como elas vão pro futebol. Porque já sabe todas as regras, né? Já sabe como é que então ele fala que seria o ideal seria a gente poder formar, né, pessoas para que elas entendessem e gostassem e curtissem da mesma música. Seria ótimo. A gente está falando sobre a música, que ele é músico, é meu roommate, mora comigo. Ele está falando que música, não, essa música é boa, aquela música não é. A gente estava conversando sobre isso. Como que uma pessoa que não entende nada de escala, de notas e não sei o que, ela não vai conseguir, pode até ter, não é isso que eu estou falando, mas a experiência dela diante de um pagodão que ela vai pular e vai dançar vai ser muito mais interessante, talvez, se ela fizer isso, do que uma super obra que o cara está ali, super erudito, mas que ela não entende nada daquela linguagem. Então o que ele fala é que se pode ensinar isso, a gente sem nenhum pudor chegar aqui, bom, e aí, entender, não entender, estou com uma dúvida. Tanto a gente apresentou os lugares que não foram tipo, para público de teatro, assim, e aí a nossa vontade era depois de ter conversado, né, fazer de novo, para que tivesse outra percepção. Foi falar de Brecht, Fausto, para pessoas que não estão ligadas ao teatro é bem difícil, né? Quem foi mais novo, né? Eu vejo que num dado momento vocês falam de reviver, né? Os dois atores, que em algum momento da vida alguém ia fazer. E é isso, na verdade, né? Isso é um ato extremamente político, né? Ter, nesse momento, no Rio de Janeiro, em algum lugar, alguém falando desses caras que estão mortos e que são fundamentais para isso que a gente está fazendo hoje, e isso que já está tão distante, né, do que foi, mas de certa forma vocês estão revivendo uma parada que, assim, que sinceramente eu estou estudando numa disciplina da faculdade que eu estou tentando entender, e é essa questão, né, o que é teatro político? Isso é um inferno, isso é um fantasma que persegue quem estuda teatro, sabe? Teve um ranço muito grande. E já está num lugar também super acostumado, né, o que é teatro político? Já está num lugar pronto, já está no discurso, e que de certa forma aqui está aí, está sendo problematizado, é fundamental, na minha opinião. Enfim, muito legal. Trarei pessoas. Fundamental isso. Semana que vem eu fazer E que o primeiro dia a gente sempre já fez pra menos gente, acho que não, mas acho que potencializa, vocês estão aqui e já... Mas é mais porque precisa ser visto, né? Não, exatamente por isso. Precisa ser. Tá, gente, obrigada. Qual é a próxima peça que vocês dois? Não sei, a gente está... É porque a Nara, não sei, bom, acabou o processo de pesquisa de 3 anos, a gente está para se formar.
E, enfim, aí acaba esse processo. E a Nara vai fazer pós-doutorado agora em Portugal, então nós vamos se separar pelo menos 6 meses. E aí quando ela voltar, depois de 6 meses em Portugal, maluquinha, outras milhões de experiências, e nós não sabemos como é que vai ser. Mas a gente está com uma parada, tá com um trabalho, mas que não vai chegar a ficar pronto, por conta dessa viagem dela e tal, que é sobre um conto do Saramago, que a gente vai apresentar dentro da faculdade, mas dentro de uma coisa formal, dentro da semana de iniciação e tal, e depois a gente vai dar um tempo com esse trabalho quando ela voltar a gente não. Mas por enquanto é só, pessoal. Obrigada.